Diz o texto assim: E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos, e a todo o Israel, a eles destruírem os filhos de Amon, e cercarem a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Eu vou ler de novo. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos, e todo o Israel, e eles destruíram os filhos de Amon, e cercaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Amém. Tome seu assento. Obrigado, meu irmão. Glória a Deus pela sua vida. Embora toda palavra que provém do Senhor seja importante, toda palavra que vem dele vem com o ar e o intuito de ação e principalmente de direção. Algumas marcam o nosso coração, e as que mais marcam o nosso coração estão diretamente relacionadas àquelas que mais encaixam com o nosso momento. Momentos esses dos quais nós sabemos que uns são bons, outros não tão bons assim, mas Deus, sendo quem é, especialmente sabendo que sabe, e olha que Deus sabe, isso vai ficar claro ao longo dessa ministração. Deus vai direcionar uma palavra ao coração, para dar ao indivíduo respostas, indicativos, informação, para, através da palavra, fazer com que cada um passe pela reflexão, através da sua condição. Mas acima de tudo, e embora tudo isso é plano e propósito de Deus, o grande objetivo de Deus em relação à sua palavra é nos fazer caminharmos dentro da sua vontade. O texto em que nós lemos essa noite retrata um período muito estranho, diferente na história de Davi. Digo isso porque em um versículo só você consegue entender muita coisa, principalmente quando você conhece quem é Davi. E eu digo nessa noite um pouco para que você lembre que Davi, embora segundo o coração de Deus, Davi, embora escolhido por Deus e escolhido com propósitos claros e específicos, dos quais, dentro desse propósito, ele exercia esse chamado, e dentro desse propósito havia toda a provisão, e dentro desse propósito havia toda a proteção. Enquanto Davi exerce o propósito, tem provisão, diga comigo, provisão e proteção. Ok, provisão e proteção estão dentro do exercício do propósito. São duas condições que nós acessamos com a finalidade da parte de Deus de nos condicionar a vivermos o propósito. Então, enquanto eu estou inserido, vivendo o propósito, eu tenho provisão e eu tenho proteção. Davi, ele foi um homem escolhido por Deus para reinar, e o seu reino é muito claro, porque a Bíblia diz que quando Davi quis construir um templo para que o nome do Senhor fosse glorificado, Deus não o permitiu, e disse ainda por quê? Porque tu, Davi, és um homem de muitas mortes, tu és um homem que derramou muito sangue. Ou seja, Davi não era o cara da tinta, Davi não era o cara da caneta, Davi era o homem da espada, Davi era o homem da guerra. A vida toda de Davi
está inserida, cercada de momentos assim, de batalhas. Desde da sua apresentação em 1 Samuel capítulo 16, você vê que já há rivalidade, há uma rixa, há uma guerra, há uma birra dentro da casa de Davi. Quando o profeta, juiz, sacerdote e Samuel diz que Deus escolheu um dos seus filhos, diz para Jessé que Deus escolheu um dos seus filhos, Jessé coloca todo mundo à frente do profeta, com exceção a Davi. Por que o desprezo? Porque havia uma rixa. Você vai ver essa rixa se estendendo ao longo dos textos, falando de Davi com os seus irmãos. Os irmãos de Davi dizem assim: ó, lá vem Davi, pronto para arrumar confusão. Você vai ver Deus tirando Davi do anonimato, em um momento em que ele se expõe a uma terrível batalha entre ele e Golias. Quando o rei Saul ainda vai tentar entender esse candidato quase ao suicídio, que é de lutar contra o Golias, Davi disse: não, eu sou um homem de guerra. Agora menino, mas menino de guerra. Já matei urso e já matei leão. Ou seja, Deus vem me treinando nesse ambiente, com esses tipos de adversário, sobre esses tipos de circunstâncias, porque eu entendo que Deus me escolheu para fazer, me ajuda? Guerra. Deus me escolheu para fazer guerra. E isso se estende. As guerras que Davi trava, embora ele não seja aquele cara que está sempre arrumando confusão, Davi está envolto de guerras. Alguém aconselha o rei que está perturbado de trazer Davi para dentro do palácio, para tocar a sua harpa, e ele, embora também um bom ministro de louvor, um bom poeta, um bom salmista, um bom escritor, um bom cantor, diz a Bíblia que Saul em determinado momento pega a sua lança e taca na parede tentando matar Davi. Davi tem que se esquivar e fugir. Saul vai atrás de Davi. Em determinado momento Deus coloca o Saul na mão de Davi. E Davi entende que a vida daquele rei não pode ser tirada, porque o que ele fizer contra aquele homem que está no trono, é bem provável que alguém faça contra ele. Então Davi apenas corta um pedaço das suas vestes, para mostrar que ele teve a vida do rei nas mãos e não a quis tirar. Davi passa por 3 coroações, até exercer um reinado pleno e máximo sobre Israel. A Bíblia diz que Davi sobre guerra é coroado pela primeira vez, Davi sobre guerra é coroado pela segunda vez, Davi sobre guerra é coroado pela terceira vez. Davi começa a reinar e Israel está cercado de inimigos de todos os lados. E Deus ungiu Davi para a guerra. Davi com o seu exército, seja ele os rejeitados e desprezados, seja ele o exército de Israel, toda vez que Davi avança, Davi vence. Por que Davi vence? Porque Deus escolheu Davi para a guerra. Então as vitórias na vida de Davi não estavam apenas em fazer guerra, mas em viver o propósito para o qual ele foi escolhido por Deus. Mas pensa comigo, o tempo passa, a empolgação, a paixão, o ânimo, a saúde, não sei, algo acontece dentro do coração de Davi. Porque o texto em que nós lemos diz assim, que chegou o tempo em que os reis saem para a guerra. E Davi envia Joabe, seus soldados, todo Israel, mas fica em casa. Ele envia Joabe, soldados, o texto diz, falando de homens hábeis para a guerra, todo Israel, mas Davi fica em casa. Queridos, quando eu li esse texto, eu me fiz algumas perguntas que eu compartilho com vocês.
quais critérios Davi usou para tomar essa decisão? Porque um homem no lugar de Davi, no auge da sua lucidez, cônscio, sob propósito, decide simplesmente ficar de fora. Quais critérios Davi usou para tomar essa decisão? Porque ele tem que ter dimensurado, ele tem que ter pesado alguma coisa para chegar à conclusão que no que diz respeito àquela guerra que os reis saem, ele deveria ter ficado em casa. Conjecturando aqui, talvez alguém dê um conselho para ele. Aparentemente, um bom conselho. Você já lutou demais. Você já fez demais. Você já ofertou demais. Você já doou demais. Você já se entregou demais. Descansa dessa vez. Não, o conselho não é ruim, irmão. O conselho não é ruim. Mas anote no seu coração: quem não está vivendo o propósito com você, por melhor que seja o conselho, provavelmente esse conselho vai te tirar do propósito. A pessoa não entende. Por fora, bela viola, mas por dentro é um outro contexto. Dá oportunidade para os mais novos. Você já se doou demais. Não, essa guerra, ela é pequena demais, simples demais. Você não precisa ir. Existe muita palavra dita como palavra de Deus que está tirando as pessoas da verdadeira palavra de Deus. Lembra aquele profeta que infelizmente passou pelo período de perda de vida porque desobedeceu a Deus em relação ao trajeto? Deus disse: vai por aqui e volta por aqui, no caminho não fala com ninguém, no caminho não para, no caminho não entra em lugar nenhum, no caminho não faz isso, no caminho não faz aquilo. Deus dá uma palavra e o profeta vai, ele cumpre o propósito. Quando ele está voltando, ele encontra outro profeta. E o profeta diz assim: não, vem cá. Aí ele diz assim: não posso nem parar, porque Deus me deu uma palavra. Aí quando ele diz Deus me deu uma palavra, o outro profeta diz: não, mas assim diz o Senhor, eu estou desfazendo, eu estou refazendo, eu estou voltando atrás, eu estou arrependido daquilo que eu falei, para você vir aqui e para minha casa tomar só um cafezinho. Ai, irmão. Quem é que deu o conselho para Davi ficar em casa? Se não conselho, então conjecturando, que tipo de pensamento Davi teve? Porque eu sou gente, e como gente, também passo por circunstâncias como vocês em relação a isso. Vou cuidar mais da minha família. Talvez eu vou ficar em casa. Eu estou conjecturando. Todo mundo pensa nisso. Vou dar uma atenção maior para os meus filhos. Sou eu que oferto. Sou eu que faço. Enquanto eu estou fazendo o dobro, tem alguém parado ali não fazendo nada. Quer saber de uma coisa? Deixa que eles se virem. Não é só problema meu. Eu não sei, eu estou conjecturando, porque algum critério foi usado, e sobre este critério, Davi decide, ao invés de ir para a guerra, ele fica em casa.
sua casa? Jerusalém, Jerusalém, cidade de paz significa. Ele não vai para a guerra. Hoje de manhã eu estava meditando sobre essa palavra ainda e me veio uma frase muito interessante. Ele foge dos horrores da guerra para ver a beleza do palácio. Enquanto ele está andando por sua varanda, enquanto os seus soldados estão à guerra, dando sua vida. Ele olha e vê uma bela jovem. Que linda. Ele pega um dos seus soldados, são dos seus servos, súditos, aliás, e manda chamá-la, enquanto ela banhava-se no rio, na frente do palácio do rei. Diga-se isso também. E ele traz ela e para o rei, e a Bíblia diz que em poucas conversas ela e o rei, infelizmente, vão à cama. Ela, mulher casada, acaba cometendo um adultério. Por quanto tempo isso se repete não se sabe. Sabe-se que em determinado momento ela manda um recado para o rei: olha, nossa brincadeirinha deu fruto. Como assim? Pois então, estou grávida. Chama-se Betseba essa mulher. Davi, apavorado com o que fez, manda alguém ir até o campo de batalha e trazer seu esposo por nome de Urias, com o intuito de fazer com que este homem tenha intimidades com sua esposa e ele pense que por conta desse momento é pai desta criança que está sendo gerada no ventre dessa mulher. Mas, embora muito bem recebido pelo rei, ali com um banquete muito bom, seguido de bebidas, depois despedido, vai para a tua casa, tenha sua esposa em seus braços. A Bíblia diz que Urias deita na cama do lado da mulher e ele revira de um lado para o outro. E ele diz para ela: não consigo me concentrar. Por quê? Porque enquanto eu estou aqui comendo e bebendo, enquanto eu estou aqui deitado ao seu lado, os meus amigos, os meus irmãos, os meus familiares estão no campo de batalha derramando seu sangue. Logo pela manhã fica já sabendo o rei que nada aconteceu. Então, se nada aconteceu, o rei chama Urias e diz: olha aqui, Urias, vem cá. Eu vou te pedir um último favor antes de te enviar ao campo de batalha. Aqui nas minhas mãos tem uma carta selada com o meu anel, que só pode ser oficialmente aberta por a quem é endereçado. Entregue essa carta na mão de Joabe. Urias vai, e lá no campo de batalha diz assim: o meu Senhor, a quem eu sirvo, a quem eu amo, mandou que entregasse essa carta para ti, Senhor. Joabe se afasta, quebra o selo, lê a carta, e a carta estava escrita assim: Urias não pode voltar para Israel. É necessário que ele morra no campo de batalha. Joabe, amando do rei, servo, depois você vai entender, designado a fazer o serviço sujo, coloca Urias no fronte, no momento mais quente e perigoso da batalha, e ali, lutando por Israel, lutando por sua nação, lutando por seu rei, Urias tomba e morre. Chega a notícia a Betseba, sua esposa, agora viúva, e ao rei que Urias morreu.
Davi pega Betseba para mostrar compaixão, para mostrar misericórdia, e toma aquela mulher como viúva para uma das suas esposas. Sabe, queridos, que loucura. Quando ele deixa de fazer aquilo que ele precisa, ele se expõe a fazer aquilo que ele não pode. A probabilidade de queda aumenta muito na medida em que as pessoas se afastam do propósito. Eu digo de novo, provisão e proteção estão dentro do propósito. Davi fica em casa, e porque fica em casa, Davi faz isso, e ele precisa meio que consertar essa situação. E se não bastasse, agora eu preciso entrar em um ponto muito importante. A Bíblia diz que Deus, que não tarda, envia um profeta para falar com ele. Gente, ninguém era tão temido num reino quanto o profeta. Muito mais do que um juiz, um rei, um soldado, é quando o profeta batia a porta. E Natã, o profeta, chega, amando de Deus. E Deus, sabendo que Davi é juiz de Israel, vai colocar Davi para se julgar. O profeta não podia julgar o rei, mas o rei podia julgar o rei. Então Natã conta para Davi uma parábola, uma história. Olha aqui, imagine comigo, no teu reino, ó rei, há dois homens, um homem muito rico e um homem muito pobre. O muito rico tem muitas ovelhas e vacas, e a sua vida é repleta de pessoas, e de estrutura, e de riquezas. Já o muito pobre, ali cria uma ovelhinha junto com seus filhos e família. Muita gente se movimentando ao mesmo tempo, gente. Muita gente. O muito pobre cria ali a sua única e exclusiva ovelhinha. Ele não tem nada a mais, nada além disso, nada além disso. E esse muito rico recebeu um viajante na sua casa. E esse homem muito rico, para impressionar esse viajante, para fazer a ele um banquete, vai até onde está aquele homem muito pobre, toma sua ovelhinha, oferece ao viajante, e depois volta e ainda mata esse homem muito pobre. Meu rei, o que este homem merece? A Bíblia diz que o coração de Davi acende-se em ira, e ele diz assim, esse homem é digno de morte, que ele pague 4 vezes mais por aquilo que ele fez. Quando ele fala isso, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor vem sobre Natã, e Natã diz assim, esse homem és tu, assim diz o Senhor. Porque não contente com tudo que tens, conquistaste, não contente com tudo que eu te dei, tu pegaste e adulteraste com a mulher de Urias, e ainda não satisfeito para esconder teu pecado, ao invés de arrependimento, tu mataste o marido dela. A espada, diz o profeta, por conta disso não se apartará da sua casa. Olha que terrível, a espada não se apartará da sua casa. Gente, você não tem noção dessa sentença, porque a espada estava fora dos muros de Jerusalém. Enquanto Davi fazia guerra lá fora, havia paz em Jerusalém. Porque Davi deixa de fazer guerra lá fora, agora há guerra dentro da casa de Davi. A espada não vai se apartar da tua casa. O Senhor continua dizendo, porventura, Davi, tudo que te dei não é suficiente, não basta. E se tu tivesse me pedido mais, eu não te daria. Me ajuda aqui. Você entendeu a parábola? Quem que é o homem rico? É quem? Davi. Quem que é o homem pobre? Urias. Quem que é a ovelhinha? Betseba. E a minha pergunta, quem é o viajante? Jó 2:2, por favor.
para você achar que eu não estou inventando nada. Davi é o homem rico. Urias é o homem pobre. Betseba é a ovelhinha. Jó 2:2. E perguntou, então o Senhor disse a Satanás, uma pergunta: de onde vens? E ele diz assim, e respondeu Satanás, e disse: rodear, passear pela terra. Você está entendendo o que eu estou ensinando? Davi se expõe de uma forma. Jesus, quando conversa com Pedro, Jesus, naquele momento antes da sua morte, diz que vai morrer. Pedro se coloca à disposição e diz que ninguém vai tocar no seu Cristo. E Jesus assim: Pedro, para aí. Olha o que Jesus fala: Pedro, Satanás pediu-me para... O que é cirandar, gente? Passear, viajar, rodear. Isso é ciranda, cirandinha. Passear, rodear, viajar. Satanás me pediu para cirandar contigo, Pedro, mas eu intercedi ao Pai para que te livrasse. Por que que Pedro foi livrado de Satanás? Porque ele estava do lado do Cristo, vivendo o seu propósito. Quando Davi deixa de fazer guerra, Davi sai do seu propósito. Quando Davi sai do seu propósito, Davi perde proteção. Eu preciso com muita propriedade de causa e com muito cuidado, mas ao mesmo tempo num tom de muito alerta, ensinar isso para a igreja. O meu período de maior ausência de presença e de distância de Deus e de falta de proteção foi quando eu estava fora do propósito. É incrível como que sem propósito você se vê desprovido. Por que que Deus assim aboliu a ação de Davi dentro do propósito, especificamente, deixa eu te falar isso, em relação a uma pessoa assim, olha, quase insignificante na vida de Davi, que é só um soldado chamado Urias? Porque Urias também tem uma representação muito significativa, e embora nós não atentamos, mas precisamos observar Urias na nossa vida. É aquelas pessoas que têm aliança, que estão conosco, ó, nos momentos mais difíceis. Urias é aquelas pessoas que choram pelo que nós choramos. Lembra, Urias não vira, Urias revira de um lado para o outro e não deita com a sua esposa, porque sabe que os seus irmãos estão perecendo na guerra. Urias é esse cara que está disposto a travar batalhas conosco. Por quê? Porque Urias é essa pessoa que trava batalhas. Agora a minha pergunta essa noite, eu sabia que não seria fácil ministrar essa palavra. Mas especialmente alguns que estão perguntando o que está acontecendo. Por que você saiu do propósito? Por que você parou de fazer guerra? E está buscando descanso, paz,
Feche os seus olhos só um minutinho, só um minutinho, só um minutinho. Feche os seus olhos só um minutinho. Existe um lugar em Deus que você já tocou e infelizmente, por algumas razões, você não toca mais. Você precisa de propósito para ser mais crente. Eu sei que vai doer o que eu vou falar, por isso eu pedi você fechar os olhos, que eu não quero nem que você olhe para mim. Você precisa de mais propósito para você ser mais crente. Porque senão você vai viver a sua vida de oração baseado nas lutas que você tem. Lembra quando a luta bate a porta da sua casa? Você vai para oração na madrugada. Nem olha para mim. Você vai para oração na madrugada. Você jejua. Você faz voto. Você se compromete. Sabe por que você se move assim? Porque você não se move por propósito. Porque você se move por dó, por dor. Você se move por pena. Você se move por sofrimento. Você se move por angústia. Você se move por problema. Deus essa noite quer nos levar ao entendimento de que nós nos movemos por propósito. Davi, fica em casa. Mas Deus diz: Davi, eu te chamei para ir para a guerra. Os inimigos que eu enfrento dentro do propósito são muito menores do que o inimigo que eu enfrento fora do propósito. Quando você estava no propósito, você orava, querido. Você jejuava. Você lia a Bíblia. Você ouvia pregação, você ouvia louvor. Quando você estava dentro do propósito, você era crente, você vigiava, você se guardava. Quando você estava dentro do propósito, você fazia voto. Quando você estava dentro do propósito, você se posicionava, Deus te usava. Agora que você não está mais dentro do propósito, olha como que está a sua vida. Você está frio, você não percebeu? Você está vazio, você não percebeu? Aonde estão os cânticos espirituais, as línguas estranhas? Aonde você está, profeta, que não levanta mais, dizendo: assim diz o Senhor? Aonde está a música que Deus te deu? As letras que você cantava? Aonde está aquela cadeira molhada que ficava do lado da sua cama e você chorava ali em cima dela? Você tinha motivos a mais para vir para a igreja. Eu sei, o propósito é guerra. No propósito tem pessoas difíceis. No propósito tem pessoas com problema. No propósito tem batalhas espirituais. Mas eu vou dizer de novo: os inimigos que você enfrenta dentro do propósito é muito maior do que os inimigos que você enfrenta fora do propósito. Dentro do propósito, as batalhas são travadas fora de Jerusalém. Fora do propósito, as batalhas são travadas dentro de Jerusalém. O profeta disse: porque tu não foste para a guerra, Davi. Porque tu não foste para a guerra. Agora a espada que você evitou de levantar lá vai se levantar dentro da tua casa. Deverias ter levantado a espada fora dos muros de Jerusalém. E porque não fizeste isso, a espada será levantada dentro dos muros de Jerusalém. Tem coisas que a gente não sabe o quanto é difícil de lidar, até que nós tenhamos que lidar com coisas. Davi traz aquela mulher está grávida, aquela criança nasce, e a Bíblia diz que o Senhor visita aquela criança com uma doença. Gente, Davi se joga no chão, sem tomar banho, sem se perfumar, sem se ungir, por 7 dias jejuando e orando para que Deus mudasse aquela condição. E diz a Bíblia, como disse Davi, 4 vezes mais. O primeiro perece, a criança morre. Não distante disso, Davi tem muitos filhos. Amon, um dos seus filhos, se apaixona por Tamar, sua irmã.
Encurtando a história, diz a Bíblia que ele a traz para o seu quarto, a segura e a estupra. E depois de cometer esse incesto, ele a expulsa da sua casa, colocando ela porta fora. A vergonha desta menina é tanta, diz a Bíblia, que ela rasga suas vestes de virgem, se coloca em um lugar de desonra, e tem sua vida comprometida, seu segundo filho. Absalão recebe a sua irmã, cuida dela, traz ela para casa, e alimenta no seu coração um ódio por Amon por 3 longos anos. 3 longos anos. Ele alimenta um ódio terrível no seu coração por Amon, que violentou sua irmã, e por Davi, que não fez nada. Aí você me pergunta: pastor, por que Davi não fez nada? Porque todas as vezes que Davi ia fazer alguma coisa, com certeza, sabe o viajante? Sabe Satanás? Dizia assim: como é que você vai poder corrigir teu filho, que violentou, que estuprou a irmã dele, sendo que você, como rei, deitou-se com uma mulher casada e mandou matar o marido dela? Absalão arquiteta um plano e pede para que todos os irmãos se reúnam. Davi nesse dia não vai. Absalão embriaga seu irmão e diz aos seus homens: mate-o. E todos eles pulam em cima de Amon e o mata. O terceiro filho se vai. Absalão, ainda magoado com seus pais, toma grande parte do seu tesouro, dos seus cofres. Levanta-se contra Davi em uma terrível revolta. Lembra a espada dentro da sua casa? Há um motim, uma revolta agora entre o filho mais velho e o rei, uma batalha sendo travada, e Davi precisa ser muito cuidadoso, porque apesar dos pesares é seu filho. Davi chama Joabe. Quem é Joabe? O homem que recebeu a carta para executar Urias. E diz aqui: Joabe, por favor, acabe com esse motim, só não defina a vida de meu filho. Depois que todos os homens de Absalão são mortos, a Bíblia diz que Absalão vai fugir. Enquanto ele está correndo, ele tem os cabelos muito cheios e longos, e ele passa por debaixo de uma árvore, e ele fica preso pelos cabelos, enquanto fugia a cavalo. Quando Joabe chega, Absalão está ali se batendo, se pendurando. E as palavras de Davi: não mate meu filho, não são lembradas. Ele saca a sua espada, ele corta Absalão ao meio, transpassando a sua espada. O quarto filho de Davi morre. Pastor, por que você está ministrando isso? Porque Deus te inseriu num propósito. Não é para que ele seja beneficiado por aquilo que você faz, meu amado. Nós precisamos entender isso. Eu vou dizer de novo: dentro do propósito existe provisão para quem está precisando, e dentro do propósito existe proteção também. Deus essa noite quer nos levar a esse lugar de entendimento e especialmente de profundidade. Você pode ficar de pé comigo, por favor? Não posso ir além. Nós nos perguntamos boa parte da vida: por que sofremos tanto? Eu quero falar essa noite com pessoas.
pessoas que precisam voltar a esse lugar. Não é por ter medo, mas é por temor. Por temor. Será que estou enganado? As coisas não mudaram depois que você mudou? As coisas melhoraram depois que você melhorou? E algumas delas se afastaram porque você se afastou? Essa noite o Senhor está te convidando a voltar a fazer guerra fora dos muros de Jerusalém, para que haja paz dentro dos muros. Eu preciso orar por alguém essa noite. Os apelos que eu faço sempre são os mais difíceis, mas eu preciso orar por alguém. Eu preciso orar por alguém. O concerto de Davi com Deus se deu por uma exposição. Salmo 51 é a expressão do coração de Davi em relação ao seu arrependimento de naquele dia não ter ido para a guerra. Dentre tantas coisas que Davi diz, há uma parte que ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, não me lances fora da tua presença, mas torna-me dar a alegria da tua salvação. Eu vou esperar alguns instantes até que você venha e conserte aquilo que precisa. Não pense que eu estou procurando palavras agradáveis para mover você à frente. Sua falta de posicionamento não é um constrangimento meu. Eu estou aqui para estar aqui. Deus essa noite quer levantar alguém de novo. Deus essa noite quer levantar alguém de novo. Deus essa noite quer levantar alguém de novo. A sua glória, mais que a própria vida, nos deixa ser a geração que busca tua glória, mais que a própria vida, nos deixa ser a geração que busca a sua glória, mais que a própria vida. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixes sair da tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixes. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixes sair da tua presença. Nos deixa ser a geração que busca a tua glória, mais que a
própria vida. Nos deixa ser geração que busca a tua glória, mais que a própria vida. Nos deixa ser, nos deixa ser. Nos deixa ser a geração que busca a tua glória, mais que a própria vida. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixes sair da tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei. E não nos deixes sair da tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei. E não nos deixes sair da tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixes sair da tua presença. Oh, oh, Nós temos alguém aqui essa noite que ainda não entregou sua vida a Jesus, ou que está afastado dos caminhos do Senhor. Levante uma das suas mãos assim. Se temos alguém, levante uma das mãos. Se é do seu coração, não estou vendo nenhuma mão levantada, mas se é do seu coração essa noite entregar sua vida a Jesus, quero muito orar por você. Temos alguém? Alguém quer entregar sua vida a Jesus? Esta palavra eu recebi como um fardo, um peso, que eu sabia que só sairia depois que eu a pregasse. E olha, não sei você, pelo que ouviu, mas eu estou muito bem agora.